Bom, boa noite, a gente está aqui mais uma vez para mais um videozinho sobre comunicação e expressão. E o tema de hoje, um monte de criança gritando lá fora, mas eu ainda acho melhor criança gritando, barulho de criança gritando, brincando, do que outros sons que a gente escuta aqui no subúrbio. Bom, o tema de hoje é comunicação hiperbólica. E o que é isso exatamente? Primeiro a gente tem que lembrar um pouco o que é hipérbole. Hipérbole, estão gritando a beça. Hipérbole é uma figura de linguagem, certo? Que trata exatamente dos exageros, né? Quando você exagera alguma coisa para querer intensificar o sentido disso. Então, quando a gente diz, por exemplo, estou morrendo de fome, exemplo clássico de livro didático, eu estou morrendo de fome, não significa que eu particularmente esteja morrendo, até porque eu acabei de jantar. Mas quando você diz que está morrendo de fome, você não quer dizer exatamente que você está morrendo, mas que você está com muita fome, certo? E por que eu quero tratar desse assunto hoje em dia? Porque, sobretudo nas mídias sociais, né, nas comunicações em mídias sociais, a gente percebe muito que essa comunicação, esse recurso, isso que deveria ser um recurso de comunicação, certo? Esse exagero, essa ênfase que a gente quer dar nas coisas, acaba se tornando excessivamente comum. Isso abrange vários modos de linguagem, abrange a comunicação interpessoal, a comunicação entre grupos, isso de querer dar uma importância muito grande a tudo que a gente experimenta, acaba fazendo com que a comunicação se torne muitas vezes falha, com que a gente acabe não conseguindo a gente acaba não conseguindo expressar realmente o que a gente quer da forma que a gente quer. Isso gera o que alguns chamam de ruído na comunicação, certo? Então, por exemplo, se a gente diz, por exemplo, que viu um filme, o filme como eu coloquei ali no quadro, épico, tá aqui desse lado, épico, genial, incrível, a coisa mais impressionante que você já viu na vida, aí você vê um filme 2 semanas depois e esse outro filme é também épico, genial, a coisa mais impressionante que você já viu na vida, ou se você ouve uma música que é a música mais incrível que você já ouviu na vida, como é que a gente vai conseguir estabelecer um parâmetro para conseguir identificar realmente se aquilo é bom, se aquilo realmente agradou você de uma determinada forma, se de repente o que você está dizendo vai ser importante para que a gente participe daquilo também. Muitas vezes, sobretudo, retomando a questão das mídias sociais, a gente vê isso como um recurso publicitário, certo? Um recurso da linguagem publicitária. E se a gente for prestar bastante atenção de verdade, a gente vai perceber que mesmo os publicitários, já faz um certo tempo, né, já faz bastante tempo na verdade, eles também já abandonaram um bocado essa linguagem hiperbólica de dizer, por exemplo, que o sabão em pó é o sabão que lava mais branco, né? A gente já sabe, enquanto consumidor, e eles já sabem que nós, enquanto consumidores, nós sabemos que isso não é exatamente uma verdade. Então, como é que a gente consegue, dentro da nossa sociedade hoje em dia, que prega que todas as suas experiências pessoais elas têm que ser únicas, exclusivas, extremamente significativas, dentro de uma linguagem que a gente não use essas hipérboles, dentro de uma linguagem que a gente não use esses exageros todos? Bom, primeiro a gente pode fazer certos exercícios, certo? Estabelecer certos parâmetros e lembrar que nem tudo precisa ser épico. Boa noite, Acélio. Um beijo grande. Nem tudo precisa ser épico, nem tudo precisa ser genial, nem tudo precisa ser extraordinário. Às vezes, algumas coisas podem ser boas, muito boas, legais, interessantes. Às vezes, até quando a gente coloca alguma coisa como mediana, não significa que essa coisa esteja sendo efetivamente ruim. Até porque ruim é ruim, mediano é mediano. Cada coisa tem seus parâmetros. Para pegar um exemplo bem prático disso, a gente tem, por exemplo, as avaliações do Uber, né? Se você tem uma viagem boa, né, o motorista foi correto, gentil, simpático, etc., aí você se vê forçado a dar 5 estrelas. Por que essas 5 estrelas? Se ele foi bom,
eu posso dar 3 estrelas, vai dar tranquilamente, mas não, ele tem que ser exatamente muito bem cotado, porque se não forem as 5 estrelas, o cara pode acabar perdendo a inscrição dele para poder ser motorista do aplicativo. Se o motorista não te avaliar enquanto passageiro com 5 estrelas, você vai se tornar passível de que outros motoristas do aplicativo prefiram não atender você. Então isso é muito complicado. Qual é o parâmetro? Qual é o índice de aceitação para que alguma coisa possa ser considerada boa? Se eu tenho 5 estrelas, a média deveria ser, vamos lá, 2,5. Já que não cabe 2,5, a média deveria ser 3. Então, a partir de 3 estrelas, isso seria um serviço bom, um serviço bem feito, um serviço ok. Mas a gente vive numa sociedade em que ok não é suficiente. A gente vive numa sociedade em que tudo tem que ser fantástico, tudo tem que ser extraordinário. Tudo precisa ser de um modo que você transpareça ou demonstre, pelo menos, que é uma experiência extremamente marcante na sua vida. Será que isso é realmente necessário? Outro modo de ver isso também, que eu vejo muito, vou falar um pouquinho de novo de taxa de aos meus alunos, é que muitas vezes, os alunos começam uma redação dizendo que nunca antes o momento foi tão propício para se falar sobre assunto tal, que o assunto é o tema da redação. Por que nunca antes foi tão propício? O que garante que nunca antes houve a possibilidade de se debater determinado tema com profundidade? Nunca antes foi porque você quis? Nunca antes para você, da sua experiência de vida? A sua experiência de vida é o parâmetro para determinar todas as coisas e todas as experiências de todas as pessoas do mundo? Muito provavelmente não. Certo? Então a gente precisa trabalhar um pouco mais essa questão, trabalhar um pouco mais isso de que nem tudo precisa ser totalmente explicado. Às vezes uma coisa muito boa, ela é muito boa justamente por atender aos quesitos que fazem com que aquilo não seja ruim. Muitas vezes a gente percebe também que existe uma questão da afirmação do gosto pessoal sobre certas coisas, certo? É que o famoso se eu gosto, então é bom. Nem sempre. Se eu gosto pode ser alguma coisa ruim, né? Alguma coisa com critérios qualitativos específicos que tornem alguma coisa ruim, efetivamente ruim, mas que eu gosto. Isso não é problema nenhum. Assumir que às vezes a gente gosta de coisas ruins não deveria ser problema. Eu sempre cito o exemplo da minha banda preferida são os Ramones. Musicalmente falando, os Ramones são uma bela porcaria, certo? Não tocam mais do que 4 acordes em cada música, as técnicas de musicalidade deles são péssimas, mas eu acho extremamente divertido e fez parte de um movimento dentro do cenário musical, um movimento específico, que deu uma chacoalhada nas coisas e dá uma chacoalhada no corpo também, que Ramones é um negócio muito bom de você curtir dançando. Então, eu gosto. Eu vou dizer que é bom? Não. Certo? Eu vou dizer que, poxa, eu gosto pra caramba, mas se eu for analisar determinados critérios, eu não vou poder dizer que é bom, é excelente, é maravilhoso. E isso faz com que esses parâmetros se percam. Recentemente, para ser mais exato, na última semana, na semana passada, quando saiu o novo filme do Sylvester Stallone, o filme do Rambo, né? Algumas páginas especializadas em cinema falaram: olha, o filme é ruim. Para ser sincero, eu ainda não vi, não sei se pretendo ver, porque eu sei que os filmes do Rambo, sobretudo a partir de Rambo 3, foram filmes tremendamente ruins. E você classificar um filme cinematograficamente como ruim, não significa que ele não possa ser divertido, até porque, mesmo sabendo que Rambo 3 e Rambo 4 foram filmes ruins, acho que teve Rambo 5 também, nem lembro mais, foram filmes ruins, podem ter sido tremendamente divertidos de se assistir. E tem toda um certo discurso ideológico nisso também,
nessa comunicação hiperbólica, ela tem um discurso ideológico forte por trás disso, certo? Um discurso de competição, um discurso de que tudo seu tem que ser melhor do que o do outro. Todas as suas experiências, elas têm que passar por um critério de aprovação social e de aprovação pessoal que vão ser comparadas às das outras pessoas. Até que ponto isso pode ser considerado saudável socialmente? Então, tem muito dessa coisa de negação da valoração do outro, de negação da crítica, de não aceitação de determinados critérios para avaliar certas coisas, sobretudo de não aceitação da crítica em relação ao que você experimenta enquanto pessoa, certo? Ao que você experimenta pessoalmente. E a gente tem vários outros exemplos. A gente tem um exemplo clássico que circula do famoso Ariano Suassuna, quando ele reclama dizendo que se a gente considerando Chimbinha um guitarrista genial, ou um músico genial, ele disse, né, que se é para considerar o Chimbinha genial, o que a gente vai poder dizer de Beethoven e Bach, né? Mas tudo bem, gente, Chimbinha é genial? Não, ele não é genial. Vamos botar os pingos nos is. Ele pode até ser um músico que soube capitalizar muito bem, soube usar muito bem os seus recursos, por assim dizer, bastante escassos, mas que conseguiam trabalhar a sua música, né? A proposta dele, tal como os Ramones. Eu estou comparando Chimbinha e Ramones porque cada um desses, eles conseguiram usar as suas ferramentas, os seus recursos, repito, os seus recursos escassos em prol daquilo que eles queriam. Então eles conseguiram ser muito bem sucedidos. Isso faz com que eles sejam musicalmente geniais? Não. Mas isso faz com que eles sejam muito eficientes, ou seja, muito bons naquilo que eles se propõem a fazer. Então, o que a gente vai dizer do Chimbinha, a gente pode dizer, ele é um músico genial? Não, mas ele é um músico que soube muito bem usar o que ele tinha para fazer o que ele pretendia fazer. Mesma coisa dos Ramones. Aí sim, a gente pode tratar Beethoven, Bach, Mozart como gênios da música que revolucionaram técnicas e estilos e ampliaram a capacidade de propostas e capacidade de modos de se produzir música. Sim, aí sim a gente pode determinar certos parâmetros. A mesma coisa a gente pode dizer referente a qualquer outro tipo de arte. A gente pode falar sobre literatura. A gente pode falar, para quem entende realmente, pode falar disso sobre artes plásticas, que não é muito a minha praia, eu não entendo quase nada de artes plásticas, e até pretendo falar nisso em outro momento. A gente pode falar disso sobre o cinema, como a gente já citou. Então, todas essas são formas de comunicação. E quando a gente comunica, a gente precisa estabelecer determinados parâmetros para que as outras pessoas, ou seja, as pessoas a quem a gente pretende comunicar certas coisas, elas compreendam o que a gente está falando e elas percebam que não é só uma questão de experiência pessoal, certo? E quando for uma experiência extremamente pessoal, isso tem que estar muito bem contextualizado na nossa fala, contextualizado no nosso discurso. Afinal de contas, nem tudo que a gente vive, nem tudo que a gente vivencia, que a gente experimenta, precisa ser vendido como a única experiência capaz de medir o que qualquer outra pessoa poderia sentir experimentando também aquilo, certo? Cícero, grande professor, um abraço. Meu irmão também está vendo, Nil, beijo. Então, toda vez que a gente for pensar nesse tipo de comunicação, que a gente for pensar isso é extremamente importante, tendo o que como referência, certo? As referências são tremendamente importantes para a gente estabelecer as gradações daquilo que a gente quer. Porque se a gente não estabelecer essas gradações, se tudo for genial, se tudo for incrível, se tudo for impressionante, todo o resto passa a ser o quê? E se tudo é impressionante, o que é impressionante de verdade? Se tudo é extraordinário, significa que tudo é comum. significa que não existe diferença. E se a gente precisa estabelecer essa diferença
entre alguma coisa que a gente quer realmente, que as outras pessoas também experimentem, que as outras pessoas também vivenciem, que a gente quer partilhar e que a gente quer compartilhar essas coisas, a gente precisa dizer, olha, é bom por causa disso, por causa daquilo, pode não ser bom por causa daquilo outro, certo? De repente, eu tenho que saber do meu interlocutor se ele tem as mesmas referências de gostos e de experiências, que eu posso compartilhar certas coisas com ele, de dizer, por exemplo, Donnie Darko é um filme que você vai gostar de assistir. De repente a pessoa não gosta desse tipo de filme mais viajandão ou mais surrealista, certo? De repente é uma pessoa que gosta mais de um certo tipo de drama ou gosta mais de um determinado tipo de ficção científica, e aquilo não vai significar nada para ela. E eu não vou poder julgar essa pessoa se ela assistir, volto ao exemplo, assistir Donnie Darko e achar uma porcaria que não queria dizer nada com nada, que é complicado de entender. E ou mesmo, como algumas pessoas gostam de classificar, e eu também concordo, pretensioso, certo? Então, talvez seja importante a gente sair um pouco dessa lógica de que cada experiência que a gente vive é única e insuperável, para perceber que existem certas experiências que a gente só consegue medir porque a gente já passou por aquilo antes. E, entrando nesse tema, é importante também a gente lembrar que a nossa própria história e a história do mundo, ela tem uma série longa de acontecimentos que é meio complicado a gente situar as coisas a partir simplesmente do nosso momento. Por mais que a gente queira fazer parte da história, certo? Por mais que a gente queira ser o elemento que mede a história, a gente precisa dar tempo às coisas para que elas se tornem realmente históricas, para que a história se comprove que essas coisas que a gente viu, que de repente a gente achou que eram geniais, elas sejam realmente geniais, e só quem vai poder dizer isso são as gerações futuras. Determinar o que é genial não é papel da nossa geração. Determinar o que é genial é papel dos nossos netos, dos nossos bisnetos, de tudo aquilo que ficar como legado do que a nossa geração deixar. Então, afirmar no nosso momento que alguma coisa é incrível, é fantástica, é genial, é um clássico instantâneo, que é um outro termo que muita gente usa para muitas coisas, é de uma pretensão descabida, certo? Então a gente pode pensar um bocado nisso antes de comunicar certas coisas, antes de querer compartilhar certas coisas, antes de querer compartilhar certas ideias, verificar, será que isso realmente é tão épico, é tão genial assim, ou será que é realmente simplesmente uma impressão minha, uma propaganda que eu esteja querendo fazer sobre alguma coisa, que eu acabo exagerando tanto nessa propaganda, que a minha própria credibilidade em relação a afirmar certas coisas pode estar sendo afetada. É uma coisa a se pensar. Eu não estou querendo dizer também para parar de vez, eu não estou querendo aconselhar vocês a pararem de vez com isso, porque às vezes é meio complicado se desvencilhar, como eu já disse antes, a nossa própria sociedade impõe que a gente se comunique muitas vezes dessa forma. Talvez isso seja um caminho sem volta, eu não sei. O que eu estou propondo aqui é só um pensamento. Boa noite, William. Abração, saudade grande, meu bom. Se você vir esse vídeo, William, desde o começo, vai perceber que eu falei de Uber, inclusive. O William trabalha com Uber também, gente finíssima, né? Infelizmente flamenguista, mas gente boa. Mas voltando ao tópico, até porque a gente já está com 20 minutos de vídeo, né? Então eu prometi que seriam só 20 minutos. Esse vídeo eu estou retomando mais essa questão de ser um diálogo, porque os dois últimos vídeos foram mais didáticos, né? Foram mais voltados quase que como aulas, e essa está muito longe de ser a minha intenção aqui. Eu vou fazer alguns vídeos que podem ser aulas, mas a minha intenção aqui não é dar aula, a minha intenção aqui é justamente propor essas ideias, propor esse diálogo, propor esses pensamentos sobre como é que a gente tem se comunicado e como é que a gente tem se expressado. E se a gente realmente está conseguindo dizer o que a gente quer dizer, sobretudo
nesses tempos de mídias sociais, em que todos nós, sim, acabamos tendo uma certa voz, e se a gente não dominar com um mínimo, não dominar com um mínimo de critérios, com um mínimo de conhecimento, como a gente comunica as nossas ideias, o mundo pode acabar, como infelizmente a gente está vendo que já está se tornando uma grande confusão, em que ninguém se entende e todo mundo acha que está dizendo alguma coisa muito importante. Bom, dito isso, a gente se encontra na próxima terça-feira, lembrando que hoje a live de hoje está acontecendo uma quarta-feira, porque eu tive um probleminha com o meu fornecedor de internet ontem, mas na próxima terça-feira a gente se encontra de novo, às 7 da noite, para falar mais 20 minutinhos sobre algum assunto e voltando a falar que eu também continuo aceitando sugestões de assuntos. Eu já estou com um assunto na gaveta que eu não sei se eu vou falar dele na próxima semana ou se eu acho que eu ainda preciso estudar um pouquinho, que foi um assunto sugerido pela minha amiga Laira, que é para falar sobre muletas da linguagem. Ela especificou para falar sobre palavrões, mas eu fui pesquisando e vi que essa questão de muletas da linguagem, ela é muito rica, muito abrangente, e hoje já esse recurso da hipérbole já é um certo tipo de muleta. Então a gente vai falando sobre isso durante algumas semanas, e em certo ponto eu vou falar especificamente sobre os palavrões, eu garanto isso para vocês. Então, um abraço, até a próxima, boa noite, a gente se vê na semana que vem.